No vídeo de hoje eu vou te indicar 6 filmes cheios de aventura para você assistir com a criançada de casa. Então, sem muita enrolação, já pega a pipoca e vamos com a indicação do nosso primeiro filme. O filme A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets nos leva de volta ao mundo das galinhas que tanto amamos. Depois de finalmente escaparem da fazenda no primeiro filme, as galinhas agora vivem em um santuário pacífico, longe dos perigos dos humanos. Mas a paz não dura por muito tempo. Uma nova ameaça surge, desta vez na forma de uma fábrica de nuggets, que coloca em risco não apenas a liberdade delas, mas também suas vidas. Agora, Ginger e sua turma precisam bolar um novo plano de fuga para salvar a si mesmas e seus novos amigos. A história é repleta de ação, humor e, claro, aquela mensagem poderosa sobre liberdade e união que marcou o primeiro filme. Como principais personagens dessa aventura, temos Ginger. A nossa protagonista corajosa está de volta. Ginger é a líder do grupo, sempre determinada a proteger sua comunidade. Neste novo filme, ela enfrenta desafios ainda maiores, mas sua coragem e inteligência continuam sendo suas maiores armas. Uma curiosidade interessante é que Ginger foi inspirada em personagens clássicos de filmes de guerra, combinando bravura e compaixão de forma única. Rock, o galo galã, conquistou os corações no primeiro filme, também retorna. Rock é o parceiro de Ginger. Embora ele tenha suas dúvidas sobre enfrentar novos perigos, ele não pensa duas vezes em apoiar Ginger. A química entre os dois é tão forte quanto antes, e é interessante ver como a relação deles evoluiu. A Molly, a nova integrante do grupo, é a filha de Ginger e Rock. Ela é jovem, curiosa e tem muito do espírito aventureiro dos pais. Molly traz uma nova dinâmica para a história, reapresentando a nova geração que está pronta para continuar a luta pela sua liberdade. E a Sra. Tweed, ela está de volta, e mais perigosa do que nunca. Agora, com uma nova fábrica e um plano ainda mais sombrio. Ela é a grande vilã da história. Uma curiosidade interessante sobre a Sra. Tweed é que os criadores desenharam ela ainda com mais nuances de crueldade, reforçando seu papel como uma ameaça real para as galinhas. Uma curiosidade bem interessante sobre o filme A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets é que ele teve um processo de produção bastante interessante. O estúdio Aardman, famoso por suas animações em stop motion, manteve a técnica tradicional para criar esse filme, mas com algumas atualizações tecnológicas. Isso permitiu que o filme mantivesse aquele visual clássico, mas com uma fluidez e detalhes mais impressionantes. Um verdadeiro show de técnica e criatividade. E vamos com a indicação do próximo filme. Léo, o filme, é uma animação encantadora que nos apresenta o Léo, um lagarto de estimação que está chegando ao fim de sua vida de 74 anos. Mas antes que você pense que essa é uma história triste, acredite, Léo está determinado a fazer o máximo com o tempo que lhe resta. Quando ele descobre que pode se comunicar com as crianças da sala de aula onde vive, Léo embarca em uma última missão para ajudar essas crianças a enfrentar seus próprios desafios. A história é uma mistura perfeita de humor, emoção e muitas lições sobre amizade e aceitação. Como os principais personagens dessa animação tocante, temos Léo, o protagonista do filme. Ele é um lagarto que já viu de tudo aos seus 74 anos. Ele é sábio, engraçado e tem um coração enorme. Uma curiosidade interessante sobre Léo é que, apesar de ser um personagem animado, ele carrega muitas características de um mentor, quase como um avô para as crianças. E mesmo sabendo que seu tempo está acabando, ele encara tudo com muito humor e coragem. As crianças têm um papel fundamental. Cada uma delas tem sua própria personalidade e seus próprios desafios. Elas representam diferentes aspectos da infância e como é importante ter alguém que as compreenda e as apoie. Uma curiosidade sobre essas crianças é que cada uma foi inspirada em experiências reais dos criadores do filme.
trazendo um toque de autenticidade à narrativa. O Sr. Babbitt é o professor das crianças. É um personagem que inicialmente parece rígido e distante, mas à medida que a história avança, descobrimos que ele tem uma conexão especial com Léo. Ele é uma figura importante na jornada de Léo e das crianças, mostrando que os adultos também têm muito a aprender com os pequenos. Uma curiosidade interessante sobre o filme Léo é que o filme foi criado por uma equipe que já trabalhou em outras animações de sucesso da Netflix, mas o mais interessante é que eles queriam criar uma história que fosse mais do que apenas entretenimento para crianças. A ideia era fazer um filme que também tocasse os corações dos adultos, trazendo uma mensagem poderosa sobre a vida, o tempo e as relações humanas. E pelo jeito eles conseguiram, não é mesmo? E o próximo filme da nossa lista é Super Mario Bros. O filme nos leva para o coração do Reino dos Cogumelos, onde dois encanadores do Brooklyn, Mario e Luigi, acabam se envolvendo em uma aventura épica. Os irmãos são transportados para um mundo cheio de surpresas, onde precisam enfrentar o terrível Bowser, o Rei dos Copas, para salvar a Princesa Peach e, claro, o próprio reino. A história é repleta de referências e elementos que os fãs dos jogos vão reconhecer imediatamente, mas também traz uma narrativa acessível para quem não é tão familiarizado com o universo dos games. Vamos conhecer os personagens que fazem essa história ser tão cativante. O Mario, o protagonista que todos conhecemos. No filme, ele é retratado como um herói destemido e um tanto teimoso, sempre disposto a ajudar o seu irmão Luigi. Um detalhe interessante é que a caracterização de Mario no filme respeita muito a sua essência dos jogos, mas traz um toque mais humano e emocional para o personagem. O Luigi, o irmão mais novo de Mario, é muitas vezes visto como o mais medroso dos dois, mas no filme ele acaba mostrando uma coragem surpreendente e em momentos cruciais. Uma curiosidade legal é que o filme dá mais destaque ao relacionamento entre Mario e Luigi, algo que muitas vezes é deixado de lado nos jogos. A Princesa Peach, que é a líder do Reino dos Cogumelos, é muito mais do que uma princesa em perigo nesta adaptação. Ela é forte, independente e tem um papel ativo na luta contra Bowser. É interessante ver como o filme equilibra sua doçura clássica com uma atitude de guerreira, que inspira a todos ao seu redor. O Bowser, o vilão icônico, é o grande antagonista da história. No filme, ele é ameaçador, mas também tem momentos de humor que deixam a trama mais leve. Um fato curioso sobre Bowser é que sua personalidade no filme foi inspirada não apenas nos jogos, mas também em outros vilões clássicos do cinema, dando a ele uma profundidade inesperada. Uma curiosidade interessante sobre o filme é que a trilha sonora apresentada é uma mistura de músicas icônicas dos jogos clássicos e novas composições. O filme incorporou elementos da cultura pop atual enquanto homenageava o legado dos jogos. E vamos com a indicação do próximo filme. Pica-Pau, de Férias no Acampamento. O filme nos mostra Pica-Pau sendo expulso do parque florestal em que vive, por atormentar a vida dos visitantes e dos outros animais que ali habitam. Se quiser voltar para sua casa, ele terá de aprender a trabalhar em equipe, o que parece ser meio impossível para um animal que se virou sozinho a vida inteira. Só que as coisas mudam de cena quando ele encontra um acampamento caindo aos pedaços, que promete ensinar as crianças a trabalhar em equipe. Ele entra no lugar e descobre que vai ter mais trabalho do que pensava. Claro que nosso querido destruidor de madeira fica ao lado dos bonzinhos, ajudando como pode no processo de resgate da autoestima deles. E, depois de complicar as coisas, vira a peça fundamental para o bem prevalecer sobre o mal. Eis que entra em cena Zé Corubu, o verdadeiro vilão. Foragido da cadeia, ele está bolando um plano maligno para desarticular os concorrentes e encontrar o ouro enterrado na propriedade, há décadas, dividido em duas partes.
Ao longo do filme, vemos Pica-Pau enfrentando inimigos, fazendo novos amigos e, claro, criando situações hilárias que só ele poderia inventar. Uma curiosidade interessante sobre Pica-Pau, as séries no acampamento, é que o filme foi filmado em locações reais, com o Pica-Pau sendo inserido digitalmente nas cenas. Isso criou um desafio para os atores humanos, que tiveram que atuar interagindo com um personagem que não estava fisicamente presente durante as filmagens. A equipe de produção trabalhou duro para garantir que as interações entre o Pica-Pau e os atores fossem naturais e divertidas, resultando em uma experiência visualmente agradável. O filme A Elefanta do Mágico é uma animação que nos conta a história de Peter, um jovem órfão que vive em uma cidade onde a magia foi praticamente esquecida. Um dia, ele cruza o caminho de uma vidente, que lhe faz uma revelação. Para encontrar a sua irmã perdida, ele deve seguir uma elefanta mágica, que apareceu do nada durante um espetáculo de mágica. A partir daí, Peter embarca em uma jornada cheia de desafios e encontros inusitados, tudo em busca da verdade e do reencontro com sua família. É uma história que mistura fantasia, emoção e uma boa dose de esperança. Os principais personagens que dão vida a essa animação temos Peter. Peter é o nosso protagonista, é um garoto determinado e de coração puro. Ele cresceu sem saber ao certo sobre suas origens, mas a possibilidade de encontrar sua irmã perdida o enche de esperança. Uma curiosidade interessante sobre Peter é que sua jornada no filme é uma metáfora para a busca por identidade e propósito, algo que ressoa em todos nós em algum momento de nossas vidas. A elefanta, embora seja uma criatura mágica e misteriosa, é muito mais do que apenas um animal exótico. Ela simboliza a magia que ainda existe no mundo, mesmo quando tudo parece perdido. Uma curiosidade sobre a elefanta é que ela foi criada com base em lendas de várias culturas, misturando elementos de mitos e histórias folclóricas para criar um personagem único. O mágico é um personagem que, de certa forma, desencadeia toda a história. É um homem que tenta realizar um grande feito, mas acaba trazendo à tona algo muito maior do que ele esperava. Ele é um personagem enigmático, e seu papel na trama vai além do simples truque de mágica. O mágico representa a imprevisibilidade da vida e como pequenos atos podem ter grandes consequências. A vidente é responsável por guiar Peter em sua busca, oferecendo uma visão misteriosa que coloca toda a trama em movimento. A vidente é um personagem que, apesar de sua aparição breve, carrega muito significado, representando a fé, a crença e a crença no impossível. Agora, uma curiosidade bem interessante sobre a Elefanta do Mágico é que o filme foi baseado em um livro infantil muito popular. A adaptação para animação trouxe um visual deslumbrante, inspirado em pinturas clássicas e cenários que parecem saídos de um conto de fadas. A equipe de produção fez um esforço enorme para manter a essência poética do livro, o que resultou em um filme que é tão bonito de assistir quanto é profundo em sua mensagem. E vamos com a nossa última indicação do vídeo de hoje. O filme O Rei Macaco mostra o herói descobrindo que faz parte dos imortais. Em sua jornada épica, ele precisará usar seu bastão de luta mágico para vencer 100 demônios, um excêntrico rei dragão e o maior inimigo de todos, seu próprio ego. Ao longo do caminho, uma jovem aldeã desafia sua atitude egocêntrica e mostra a ele que até mesmo a menor pedra pode ter um grande efeito no mundo. A trama segue a jornada cheia de desafios, onde ele busca se provar como um dos seres mais poderosos do universo. No entanto, sua sede de poder e espírito indomável o colocam em rota de colisão com os deuses, resultando em uma batalha cósmica entre o céu e a terra. Ao longo do caminho, Wukong, o rei macaco, aprende valiosas lições sobre humildade, amizade e o verdadeiro significado de poder. Ao lado dele, na jornada, a jovem Lin
quer salvar seu vilarejo da pobreza. É interessante como Lin, em sua missão, luta para melhorar a vida de outras pessoas. Ela funciona como um contrapeso ao protagonista, totalmente egocêntrico e pouco se importando com o resto do mundo. Uma curiosidade interessante sobre a animação da Netflix, O Rei Macaco, é que ela é baseada no famoso romance clássico chinês, Jornada para o Oeste, que é uma das 4 grandes obras-primas da literatura clássica chinesa. O personagem principal, Sun Wukong, também conhecido como Rei Macaco, é um herói lendário, com poderes sobrenaturais e uma personalidade cheia de energia e travessuras. A série da Netflix adapta esses elementos clássicos para uma nova geração, com a abordagem moderna e visualmente atraente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e deixar também aqui nos comentários o que você achou da lista de hoje, se você já assistiu algum desses filmes ou se pretende assistir. E se puder, compartilhe com algum amigo ou familiar, isso me ajuda na divulgação do vídeo. É isso, muito obrigado, fiquem bem e até o próximo vídeo.